Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo nessa aula gravada, né? Função aí do feriado. Mas na aula de hoje, pessoal, eu vou entrar um pouquinho mais num detalhamento da própria licitação de requisitos. Entra um pouquinho mais na engenharia de requisitos como um todo, no que compete a gente conseguir definir os requisitos, conseguir escrevê-los e também, a partir daí, ter as especificações de softwares, ou seja, como iremos trabalhar dentro da UML para que possamos atender os requisitos que foram licitados, tá? Isso dentro da UML tem um artefato que é muito utilizado, que é os próprios casos de uso, ou use case. Nesses use cases é onde nós escrevemos cada ação ou como será o comportamento do sistema, tá? Então, pessoal, a ideia, né, é que dentro dessa jornada de hoje, a gente possa permear todo este conhecimento, certo? Toda eh, esta linha de raciocínio, que é tão importante, né, não que as outras não sejam, mas essa é tão importante porque ela é a fase inicial, né? De fato, uma das primeiras fases do projeto de desenvolvimento de software, das metodologias, é um entendimento daquilo que precisa ser feito, certo? E para isso, pessoal, um dos pontos essenciais é realmente a gente entender, e eu fazendo um retorno aí na aula passada, entender o que que é necessidade e o que é o desejo. Porque nós devemos entregar a necessidade. Veja, quando a gente entrega o desejo, é sempre aquela ideia que você atendeu a uma pessoa, certo? Então, nós não estamos atendendo um todo, nós não estamos atendendo a empresa, nós estamos atendendo o desejo pessoal. Lembre-se, o nosso cliente, de fato, ele não é uma pessoa, né? O nosso cliente, de fato, aquele que a gente tem que entregar, ela é relacionado à empresa. Eu, pelo menos, não conheço ninguém, pessoa física, pediu para construir um sistema só para ela, né? Normalmente é para ela ter algum lucro, para poder alavancar uma empresa. Então, em última instância, o nosso cliente é a empresa, certo? E ela sendo empresa, é ela que nós devemos atender. E empresa não tem desejo, ela tem necessidades. E aí onde é que a gente tem que separar as pessoas da empresa, né? E verificando se as pessoas estão entendendo a necessidade da empresa. Mas para que a gente, uma vez que a gente defina essas necessidades, né, de uma forma interessante, nós precisamos claramente entender como funciona os requisitos, tá? Então, um requisito, de fato, ele é algo a ser realizado, tá? Então, uma funcionalidade do sistema, uma restrição que possa existir, algo que uma solução de software deve conter. Não só de software, né? Quando a gente fala requisito, na verdade, é muito mais abrangente do que software. Mas no nosso mundo, nós estamos falando do desenvolvimento de software, então, logo, né, o requisito ele deve resolver um problema de usuário dentro de alguma tecnologia, de alguma forma eficiente e escalável, né, de sistemas. Então, vendo dessa forma, o requisito deve informar aquilo que deve ser feito, tá? A obrigatoriedade daquilo que deve ser, ou de como deve ser executado, né? Ou ainda algo a ser atendido, certo? Uma obrigação a ser atendida. Por que obrigação, né? E não somente o que deve ser feito. Existem algumas obrigações que são legais e que não é que deve ser feito, nós temos que atender aquela obrigação. Então, junta algo, né, com outro que você precisa entregar. Um requisito que a gente pode definir com isso, né, é que ele deve estar em determinada arquitetura de banco de dados, ele deve estar em uma determinada tecnologia, uma determinada linguagem. Isso também é um requisito que deva ser atendido, certo? Então, frente a isso, requisito a gente pode definir, né, que deve ser feito ou atendido para resolver um problema do usuário.
Do usuário, até fica um pouco limitado, né, então a gente pode até abrir um pouquinho mais, dizer que é um problema da empresa, certo? Claro, a gente não fala com a empresa, então é comum e vocês vão ver em toda e qualquer, literatura que vai dizer que é do usuário, do projeto, né, mas de fato é um problema que se precisa resolver para atender uma necessidade da empresa que ela está limitada e não consegue crescer, né, ou não está conseguindo crescer ou não está conseguindo crescer num ritmo adequado, né, o ritmo dos seus concorrentes. E aí nós temos que ajudar essa empresa a alavancar. E um dos pontos essenciais, quando a gente começa a definir os requisitos e para entender se eles estão funcionando muito bem, nós temos que entender que eles possuem completude, que eles não têm ambiguidade, ele é testável, certo? E ele é viável, certo? Então, o que que significa isso? São os nossos critérios, tá? Então, os critérios de completude, ambiguidade, testabilidade e viabilidade. Cada um deles vai haver uma faceta desses requisitos para verificar se eles são atendíveis, certo? Então, a partir daí, nós podemos, de fato, seguir um segundo passo, que é o passo de vamos fazer um software, vamos fazer uma solução, tá? Então, os critérios aí, por exemplo, de completude, né, é, é se eles estão completos, ou seja, se eles estão num formato previamente estabelecido, se eles estão usando uma nomenclatura previamente estabelecida, né? Se eles estão numa voz ativa e nunca de dúvida, sempre afirmativa, né? Ah, pô, por que isso? Né? Porque voz ativa e afirmativa, eh, eu posso colocar na voz passiva, é algo que precisa ser feito. Gente, quando a gente monta requisitos, ou inicia esse processo, ou montar, ou começar a listar, começar a descobrir os requisitos, quando a gente inicia esse trabalho, normalmente estamos cheios de dúvidas. E essas dúvidas, elas começam a ser sanadas ao longo do tempo. Quanto mais você entrevista, quanto mais técnicas você aplica, quanto mais leitura você consegue, ter sobre determinado assunto, ou seja, quando o seu conhecimento sobre determinado negócio se aprimora. Portanto, uma vez que você teve este entendimento, que você tem a certeza do que precisa ser feito, nós vamos repassar este conhecimento para outros. Quem são os outros? São o restante da equipe, que é parte de qualidade, parte da própria, desenvolvedores, certo? Eh, DevOps, gerente de projetos e até mesmo nossos clientes. Então veja, muitas vezes nesse repasse da informação, você não vai passar algo com dúvida, você tem que ter a certeza, né. E quando você põe um requisito, que ele está escrito numa forma passiva, né, ou numa forma de dúvida, né, ele não está afirmando algo, está negando, principalmente. Quando você coloca negando, você abre uma outra opção que é, não é como ele é para fazer, mas sim como ele não é para fazer. Logo, você tem inúmeras formas a mais de ser feito, que não aquela. Tudo isso é simplesmente para que você comande como será realizado, como o sistema deve ser projetado. Tudo isso que eu falei é só para resumir exatamente isso. O No caso, o ator principal, né, quem está nesse papel, quem está com esse chapeuzinho nesse momento, é o analista de requisitos que aí detém conhecimento da engenharia de requisitos. E nesse ponto, toda vez que ele vai entrar numa reunião, um planejamento, um repasse, seja o que for, ele vai ser questionado, ele vai ser perguntado, ele vai ser extremamente, duvidado, né, pessoas vão ter dúvidas, e o analista de requisitos ele vai ter a segurança
de responder todas as perguntas com clareza e certeza. Por isso, a gente nunca escreve esses requisitos de outra forma que não seja exatamente o que precisa ser realizado. A gente não pode deixar dúvidas para ninguém daquilo que é feito, tá? Porque eu posso dizer o seguinte: olha, eu quero sair do ponto A até o ponto B, ou seja, eu quero sair de São Paulo para Rio de Janeiro, mas eu não quero ir nem de bicicleta, nem de skate, nem de patins. No meu caso, eu entendo, quando eu escrevo isso, eu entendo claramente que eu quero algum veículo motorizado, certo? Mas aí você pode entender que ele quer ir andando, quer ir de asa delta, quer ir de, sei lá, quer ser puxado, né? Enfim, outras formas aí, quaisquer, que não sejam motorizados, que é o que eu gostaria que fosse. Então, veja, eu tenho que dizer a certeza de como vai acontecer. Então, não pode fugir dessa afirmação que o requisito precisa ser ativo, né, de uma forma clara, de uma forma afirmando como será realizado. Tá? Outros pontos. Glossário. Quando nós escrevemos requisitos, nós escrevemos num sentido em que ele possua termos do próprio cliente, ou ainda algum termo que fique claro para todo mundo que seja. Mas isso é complicado, porque principalmente quando a gente trabalha com equipes multifuncionais. Pior ainda quando nós trabalhamos com equipes de outros países. Porque aí mesmo, claro, quando a gente trabalha com outros países, é mais comum você escrever em inglês. Porém, o seu domínio em inglês tem que ser tamanho que ele fique claro para você usar a palavra correta, em que ela não dê ambiguidade, certo? Mas lembre-se, quando a gente fala do inglês, não existe só o inglês americano. Existe o inglês, né, o da Inglaterra, existe, sei lá, o inglês australiano, que eles possuem outros dialetos e outras formas. E quando você está trabalhando com uma equipe multi, você tem que levar em consideração isso também. Então, todos os termos que você for utilizar, né, em que você precisa que esses termos sejam claros, você vai utilizar um glossário de apoio para especificar o que você quer dizer com aquilo, tá? Se a gente, mesmo no português, for em equipe multi e tiver alguém de Portugal, com certeza, muitos termos, muitas palavras, né, elas têm outro sentido em Portugal. Se for, agora não me recordo um outro país, né, mas eu sei que tem alguns países da África que também falam português. Então, se for um país lá, com certeza, outros termos ainda que são utilizados e que isso podem gerar confusão. Então, o glossário é uma fonte de apoio no qual você clareia para todo mundo ou nivela, né, a ideia de como será realizado, tá? É, outra coisa, não faz sentido é, você não ter requisitos duplicados, né? Não é nem replicar ele, ficar exatamente igual, mas é que ele não tem o mesmo conteúdo em 2 requisitos diferentes, porque aí pode gerar confusão, certo? Então, se você define uma determinada funcionalidade, ou está escrevendo ela, tente agrupá-lo, né? Ou agrupar tudo que você quer falar de uma determinada funcionalidade numa sequência desses requisitos, justamente porque aí você evita que em outro ponto você retorne com outras palavras o mesmo requisito, o mesmo conteúdo, e aí causa uma ambiguidade também de entendimento, tá? E outro ponto essencial, pessoal, aí não tem jeito, é você não fazer um requisito que diz que é para fazer de um jeito e ir para a esquerda, enquanto o outro diz que é para ir para a direita, sobre a mesma funcionalidade. Aí causa uma confusão absurda, né? E interpretações não tem jeito, pessoal. Aí vai acontecer de fato, tá? E toda vez que você tem interpretações divergentes, você tem um problema de comunicação. E quando você tem um problema de comunicação, é um projeto que está fadado ao fracasso, infelizmente, tá? Então, dentro desses projetos, pessoal, não pode ter ruídos, tá? Problemas são resolvidos na hora. Detectou um problema, resolva, certo? Eu estava recentemente num projeto em que eu defini
definir alguns requisitos obrigatórios que eram do cliente e estavam em contratos. E também tinha alguns requisitos que tinham relação com o projeto, de forma que a gente iria aproveitar um módulo que já existia um sistema de outro cliente e tal, e beleza. Só que o entendimento do time anteriormente era outro, quer dizer, eu construí tudo do zero, esse negócio lindo, utópico e tudo mais. E aí começou a gerar um ruído nisso. E quando eu soube, assim, não, gente, então vamos para uma reunião, vamos resolver. E aí juntamos o time de desenvolvimento, fui eu, foi o gerente, o meu gerente na época, e também, né, o gerente de projeto. Então, foi para resolver de fato. E aí o time começou a colocar tal, e aí eu fui questionando a questão de o que eles estavam usando. Então, o que estava pronto? E aí eles começaram a dizer que não tinha nada pronto, que eles estavam estudando, não sei o quê. Eu assim, tá, gente, vamos lá. Nós estamos atrasados no projeto, vocês estão há um mês do projeto, vocês ainda estão estudando, e se vocês forem pelo meu caminho, vocês vão fazer isso em uma semana. Tô certo? Aí assim, não, não é bem assim. Então explica. Não, na verdade, se for pelo teu caminho, nós vamos levar mais umas 3 semanas, porque nós vamos ter que desfazer uma parte. Assim, pô, beleza, então vamos resolver de outra forma. Tem algumas coisas que nós somos obrigatórios de resolver. Essas como estão? Não, essas faltam mais um dia para resolver. Tá, isso para mim é obrigatório. O restante, quanto tempo você demora para fazer? Assim, não, porque a gente vai estudar qual é a melhor forma, não sei o quê. Assim, não, 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 vamos simplificar. Preciso de um tempo, e o tempo que eu tenho é mais uma semana. Quanto tempo dentro dessa uma semana vocês precisam para resolver? Não é para estudar, resolver. E aí, fechamos esse tempo. Agora foram os 3 dias e mais 2 dias para realmente implementar e fechar isso em uma semana, né, uma semana útil, 5 dias. E, de fato, aconteceu. Percebo que parece um negócio pequeno, né, pô, é um negócio de autenticação. Como você vai se autenticar? Que não teria por que ter ruído. Não teria por que ter um problema de comunicação, mas teve um desentendimento. E esse tipo de coisa, quando ele começa pequenininho, você resolve. Se ele está muito grande, você não resolve mais. Então, todos os problemas ele tem que ser resolvido rapidamente para não ter justamente esse ponto, requisitos contraditórios, porque eu passei um e eles tinham um entendimento de outro, tá? E aí não vai funcionar. E a gente alinhado, resolvemos o que tinha que ser resolvido, colocamos isso, né, no papel, né, maneira de dizer, mas acordamos a todo, harmonias retomadas e, de fato, a roda começou a girar, o projeto começou a andar e as coisas começaram a ter uma frequência de entrega, tá? Mas o requisito, às vezes, né, quando ele se diz contraditório, não é necessariamente o analista de requisito que definiu. No meu caso, ele veio anterior, antes de eu estar na equipe. Foi o que foi um acordo que tinha sido feito, foi uma conversa em que o gerente tinha passado para o time de desenvolvimento antes que, de fato, o projeto tivesse iniciado. Só que eles entenderam que eles tinham que resolver daquela forma até resolver. O problema de até resolver, né, em sistemas, em software, dá quase o infinito. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Os critérios de ambiguidade, pessoal. Critérios de ambiguidade, né, ele deve ter uma interpretação única. Vejam, o requisito ele tem que ser uma interpretação única. Eu gosto muito da ideia de juntar pessoas diferentes, time de desenvolvimento, time de QA, time de infra, juntar, talvez, muitas vezes não dá todo mundo, mas algumas pessoas e discutir um pouquinho sobre os requisitos que ele citei. Justamente porque vou ter visões diferentes de algo a ser feito. Prioridades diferentes, né? Objetivos um pouco diferentes e como vai ser executado suas atividades. E com isso, se tiver divergência do entendimento entre os três, né, entre esses três equipes, eu tenho um problema no meu requisito. E aí fica mais fácil e mais rápido eu discutir com eles, resolver e alinhar requisito a requisito, do que eu tentar descobrir sozinho se está ambíguo ou não está. Tá? Porque uma vez que você escreve uma frase, aquela frase faz todo sentido. Outra situação que eu já usei, onde isso não foi possível,
tá? E aí não tinha jeito, porque a gente não tinha tempo, o projeto tinha um custo, o lucro era muito pequeno, não tinha tempo nem recurso para muita gente. Então eu tinha que resolver muito rápido, e com isso eu chamei alguém de casa, chamei esposa, filho para ler, irmão, importa, leia para mim e me diga o que você entende. Então, qualquer situação de alguém fora ajuda a definir um pouco dessa interpretação única, tá? Discuta com o requisito, verifique, jogue contra você mesmo. Não tem amor, tá? Não tem amor pelo requisito, não te dá nada, né? Mas você tem que discutir e estressá-lo bastante para verificar se ele está ok. Se há as situações conflitantes, né? Se está, se ele está de uma forma bem clara e objetiva, né? Evite muito os adjetivos. Adjetivos dá muita interpretação, tá? Isso não é muito legal e fica estranho, tá? E fica estranho para quem vai interpretar também. Critérios aí de testabilidade, certo? Então, verificar se o requisito ele pode ser verificável. Simples assim. Você escreveu um requisito que não tem como testar, pô, dá ruim. Hum, não, como é que você vai validar? Como é que você sabe se ele existe? E aí vai muito pelo time de QA, muitas vezes, eh, essa ação. O que que ocorre? Existem algumas empresas que elas não têm, né, parte dos gestores, um pleno entendimento de o quão importante é alguém de qualidade. Muitas vezes, eles contratam qualquer pessoa para testar, porque pensa o seguinte: testar é fácil. Bota alguém na frente da tela e o cara vai clicando, ver se funciona. Não é bem assim, tá? Tem um teste desse? Óbvio que tem, mas não é só isso. Se fosse só isso, sério, qualquer coisa, qualquer um pode executar, e não é por aí. Quando a gente está falando de verdade, testabilidade, é testar a funcionalidade como um todo. Às vezes você sequer tem tela. E se for 2 sistemas trabalhando, como é que você verifica? Se for uma comunicação entre 2 sistemas, como é que você verifica? Se for uma integração, se for uma API, né, se for um endpoint, ou seja, cara, é um recurso que fica por baixo dos panos, em que eu tenho que entrar com uma linguagem, né, botar, sei lá, uma URL, e isso ele vai me trazer um código que eu tenho que identificar. Pô, é muito mais do que entrar na tela e ficar dando cliquezinho, tá? Isso eu estou falando apenas de teste seco, né? Sem falar de todas as verificações possíveis se um requisito pode interferir em outro, que pode acontecer, e um especialista em QA ele começa a analisar esse tipo de coisa também. Não é se um requisito ele contradiz outro, mas ele pode interferir em outro. E isso não ficou claro. Então ele também verifica a questão de requisitos quanto ao relacionamento entre eles, que às vezes, quanto analista, passa desapercebido em algumas situações. Porque, de fato, quando você escreve requisito, você vai numa linha de raciocínio e fica lógico. E o QA, ele tem ele procura essas ações para conseguir definir os seus planos de teste, tá? E aqui a gente tem que, de fato, verificar se existem cenários ou exemplos que possam corroborar com esse requisito. É muito interessante quando a gente tem exemplos, junto a uma gama de requisitos ou cenários mesmo que aconteçam, para que o time entenda como é o comportamento. A viabilidade é, logicamente, se é possível se atender. Simples assim. Não adianta eu dizer que eu tenho que fazer uma requisição, eu tenho que fazer uma notificação push de uma determinada compra no celular. Aí, aí os devs olham para mim e dizem o seguinte: tá, beleza, mas só tem um problema. Nosso sistema não é web e não faz comunicação. Claro, eu fui no extremo do extremo, né? Mas às vezes o que a gente quer, ou o que a gente imagina fazer, um determinado framework ou linguagem não atende. Não atende e não tem o que fazer. E aí nós não poderíamos, ou não temos abertura, ou não teremos verba
para poder adicionar uma outra linguagem, um outro componente, ou contratar uma pessoa mais especialista. Não há espaço para isso e nós temos que abordar essa forma de funcionalidade, alguma coisa do tipo, tá? Outro ponto são as situações de infraestrutura. Se os requisitos que a gente está colocando fazem sentido também para a infraestrutura, que nos limita bastante. Às vezes é um ponto que de um time de desenvolvimento, às vezes passa, porque acha que dá, e chega no cliente e não dá. Simples assim, não dá. Tá? Então, todos os requisitos de viabilidade técnica têm que ser vistos. Tanto a parte de desenvolvimento, de testes e também de infra. Então, os requisitos, eles realizam, né, eles resolvem as necessidades. E a gente pode classificar requisitos aqui rapidamente, né, ou bem resumidamente, em requisito não funcional, em requisito funcional, e aí tem algumas discussões aí para regras de negócio, certo? Então, o que que significa isso, né? O que que significa esses três? Requisitos de tanto não funcional quanto funcional é para atender necessidade, tá? Regras de negócio é uma especialidade de um requisito funcional onde faz uma limitação de um determinado requisito, onde possui alguma regra específica, tá? Mas isso a gente vai ver no detalhe. Então, começando aí pelo requisito funcional, que é onde acaba concentrando uma boa parte do trabalho, porque os requisitos funcionais, ele comumente estão divididos em módulos, ou seja, estão modularizados, porque são muito grandes, né? Você tem muitos requisitos funcionais, ou seja, desculpa, eu vou até refazer da minha expressão, né? Não é que eles são muito grandes, eles possuem muitos requisitos funcionais. Então, requisitos funcionais é de fato as funcionalidades do sistema. Então, é aquilo, os requisitos que a gente vai atender às necessidades diretas de como o usuário vai operar. Então, é a operação do seu dia a dia. Então, vejam, eu tenho requisitos para telas de cadastro, requisitos diferentes para cada tela, para cada ação. Se a gente pensar no sistema de varejo de compra, né? Ações de compra, requisitos para pagamento, para logística, para exibição de produtos. Então, tem requisitos para tudo quanto é lado, certo? Todos eles requisitos funcionais e que devem ser expostos. Também há, dentro dos requisitos funcionais, você, por exemplo, categorizar em departamentos. São requisitos funcionais. Então, a própria listagem, veja que você tem um bocado de coisa para resolver. Sem falar de próprios relatórios, indicadores e tudo mais, que você atende dentro desses requisitos. Então, como vocês podem, né, perceber, requisitos funcionais, eles são muitos, de fato. E para isso a gente precisa manter uma certa organização. Lembra que eu falei da questão da completude, da ambiguidade e tudo mais? Então, quando a gente começa a ter esses critérios, nós precisamos ser organizados o suficientes para que os requisitos não estejam dispersos demais e assim fique difícil a compreensão. Então, uma forma de organizar que é clássica é a gente definir, né, um requisito, dizendo se ele é funcional ou não funcional, pela sigla, requisito funcional, certo? No nosso caso aqui. O número sequencial, aí, né, aqui eu sugiro de 2 dígitos, mas pode ser demais, né, identificando o módulo do mesmo, certo? Alguns cenários que há submódulos, né, você pode acrescentar até submódulos, então fazer subdivisões aqui para N, não há problema, mas depende de quão complexo é o seu sistema. E, por fim, um número sequencial daquele último nó do módulo. E aí a gente está falando de uma funcionalidade específica, né? Ou não diria funcionalidade, perdão, mas sei lá, trazendo em minutos, uma tela, né? Uma ação, um objetivo. Então, a tudo que se refere àquela situação, você descreve os requisitos que devem ser atendidos. Assim, é uma forma de a gente chegar numa organização mínima em que você consiga agrupar os requisitos que atendem uma determinada ação, uma determinada situação, tá? E a forma de escrita, classicamente, né, se coloca, né, o sistema dev. Classicamente essa. Alguns autores estão aí já cortando ou fazendo contrações hoje em dia
que não é mais utilizar o sistema, utilizar deve, permitir, deve imprimir, deve resolver e tudo mais. Então, assim, são formas também viáveis que você pode escrever, porém, lembrando que tudo isso carece de acordo com o seu cliente e acordo com o seu time, para ver se todo mundo entende o que você está fazendo, né. Então, assim, você deve tentar resolver ao máximo, beleza? Eh, e lembrando, né, pessoal, essa forma de nomenclatura não é à toa, não é porque, o sistema deve, é porque parece bobo, né, lógico que é o sistema. Porém, é uma forma de você padronizar, e quando você diz que o sistema deve, o sistema irá, o sistema faz, é uma forma de você padronizar a frase afirmativa e ativa. Você está dizendo que ele vai fazer, certo? E aí evita toda a questão ali da completude, certo? Você atende já na forma de pensar. É um raciocínio lógico que você tenta colocar, beleza? Então, a gente tem aqui um exemplo, né? O sistema deve permitir manter os servidores nomeados no órgãos públicos. Pô, tem algumas questões aqui, nesses requisitos, que a gente tem que começar a discutir realmente sobre ele e verificar como ele vai, como ele está se comportando. Então, o que que significa? O sistema deve permitir manter os servidores nomeados nos órgãos públicos. Primeiro, o que que é servidor? Cara, eu sei o que é porque eu escrevi, mas os outros que vão ler sabem? Quem vai bater sabe? Então, vamos lá. O pessoal de infra vai pensar em servidor como sendo o quê? Né? Nós temos que deixar claros. O que que significa, vamos lá, o manter também? O que que é manter? Então, tudo isso, pessoal, nós temos que discutir isso com o requisito e jogar contra ele, se ele está conseguindo nos responder. Então, o requisito ele está claro? Está claro, mas tem algumas coisas que podem gerar algum tipo de ambiguidade. Então, onde é que a gente tem que resolver essa questão, né? Quais são os significados desses termos, né? Servidor, nomeado, órgão público. Deixar claro, pessoal, glossário, tá? Então, temos que dizer o que que é cada um deles. É importante, justamente para que todos estejam na mesma tocada. A questão do manter. É muito utilizado o manter para fazer a ideia de um crude. E aí piorei, né, a situação. Né? Pô, o que que é crude? Manter já estava difícil ele saber o que que vai, né? As pessoas, vocês de repente saber o que que será feito. Quando eu falo de crude, aí piorou. O crude é uma abreviação, né, das primeiras letras de create, read, update e delete. Ou seja, é você poder, em uma determinada operação, você poder incluir, você poder ler, você poder alterar e você poder deletar. Então, é comum a gente colocar esse termo manter quando nós queremos fazer essas operações por completo. Em vez de eu abrir 4 requisitos, eu coloco apenas um e agrupo todos esses. Porém, é importante que, para a gente deixar claro, esse manter, fique evidente o que que você está dizendo. Então, você pode sim utilizar num glossário ou num termo, ou qualquer coisa que diga assim, ó, manter é igual ao CRUD, é igual a poder criar, alterar, incluir, criar, ler, alterar e deletar, certo? Então, é importante que você defina isso. E aí, um detalhe importante, deletar é realmente excluir da sua base de dados, excluir de fato, esse é deletar. E em sistemas, muitas vezes não é interessante você deletar de fato. Na verdade, você usa uma operação de alterar. Você torna com ele como inativo, certo? Então tem que tomar o cuidado também quando usar esses termos é você deixar claro, o manter vai até o alterar, não deletar, tá? São acordos, pessoal, acordos com o time, acordos com o cliente, tá? Em que tem que deixar documentado isso claro que você está usando dessa forma. Beleza? Lembra-se, né, uns detalhes aqui importantes, né? O requisito é sempre uma funcionalidade que ele espera do próprio sistema. Então, importante aqui a gente ter clareza
está sendo feito, todos estão realizando, tá? Então, você tem que limitar essas ações ao máximo, de forma que você ter mais de um requisito, às vezes, para limitar, ou complementar com regras de negócio, tá? Outro exemplo que é requisito, né, o sistema deve proibir o cadastro de servidores que não possuem documento CPF. Pô, tá numa afirmação aqui bem negativa, né? Essa é mas qual é a função? O que que a gente está falando, né? A função específica, mas sem a verificação, né, de uma condição, parece estranho, né? Tá, a afirmação não se trata de um requisito funcional, né, de fato. Porque aqui a gente está colocando uma regra, mas dependendo, o português é complicado, galera, dependendo de como a gente espera, nós podemos colocar até mesmo uma regra de negócio como um requisito. Vejam, eh, o sistema deve obrigar a ser informado o CPF no momento do cadastro, tá? Ou no momento da inclusão. O sistema deve permitir, o sistema deve obrigar a informar determinados campos ou determinadas informações no momento da inclusão. Sei lá, são algumas formas que a gente consegue contrair e ele passar como requisito, não regra de negócio. A gente já falando disso, falando da regra de negócio, então são afirmações que restringem o negócio. Por que eu comentei anteriormente que existe uma certa discussão sobre elas? Alguns autores preferem trazer a regra de negócio como requisito, porque eles entendem que é uma subdivisão que atrapalha mais do que ajuda. Porque uma vez que você tem um requisito que pode ter várias regras, né, de negócio, é mais claro quando você define, você incluir como um requisito. Aí vem muito dos acordos, aí vem muito também da metodologia que por acaso vocês vão vir a utilizar e as exigências dos seus clientes, certo? Se você for escrever uma regra de negócio como se for requisito, desde que vocês atendam, né, aqueles 4 critérios iniciais, até passa, sem problemas nenhum. Se não, se você quer construir de uma forma um pouco mais livre ela, né, se você quer descrevê-la de uma forma mais clara, se você quer botar alguma condição muito específica, então você quebra uma regra de negócio para ficar mais claro, tá? Dentro disso, a gente pode ter determinados cálculos, a gente pode ter restrições, validações, etc., mensagens, enfim, qualquer coisa que possa aí, restringir algo, tá? É comum dentro de regras de negócio a gente ter muitas fórmulas, principalmente em questões financeiras, de engenharia, por exemplo, em que você vai ter fórmulas sim, em que precisam ser atendidas. Muitas vezes calcular impostos, algumas regras do tipo. E aí se quebra isso para definir como regras de negócio. Mas, galera, tudo é acordo, né? Quando você está conversando com seu time, com seu cliente, se você chega a um consenso entre ambos, quem é a autoridade para dizer que vocês estão errados? Se todo mundo está se fazendo entender, tá? Os pontos os requisitos, eles vão te definir o que precisa ser feito e as regras de negócio vão te restringir a forma que você vai executar aqueles requisitos, tá? Então, basicamente, é essa estrutura. Se você vier a utilizar regras de negócio, classificação é similar. Então, você tem um prefixo, que é a sigla, né, do RN, de regras de negócio, no sequencial do módulo, depois, se você tiver submódulos, e o sequencial daquilo que, né, do último nó de módulo. E uma descrição livre, livre mesmo. O que eu diria para vocês, eu já escutei algumas pessoas dizendo que é interessante, e eu particularmente não acho atrativo isso, alguns analistas gostam de utilizar pseudocódigo em regras de negócio. Eu não acho interessante porque o cliente não entende. Tá? Então, regras de negócio, de fato, é isso. São regras para o negócio e não para o código. Pseudocódigo é você botar, tipo, se idade, né, o símbolozinho maior 18, então status maior de idade, igual maior de idade. Isso é um pseudocódigo. Eu não acho interessante porque não é todo cliente que entende. Então, regras de negócio também vai para o cliente. É importante que ele entenda, tá? É importante que você escreva isso a nível do cliente, principalmente. Requisitos são escritos a nível do cliente, para ele entender. Então, aqui, né, a regra de negócio.
O sistema deve calcular o preço líquido do produto. Regra de negócio? De fato, não, né? Aquele é mais um requisito funcional, tá? O sistema deve fazer. Vejam, aqui eu já comecei a atravessar, o sistema deve fazer, então, e não tem nenhuma restrição aqui, ele deve calcular o preço do líquido do produto. Não estou dizendo como ele vai fazer nada disso, tá? Aqui um outro exemplo, o sistema deve validar apenas servidores que estão em atividade em algum órgão público possuindo férias cadastradas. Vejam, alguns autores interpretam isso aqui como requisito também, né? Apesar que aqui a gente, de fato, está falando, né, de seus servidores, né, possuir atividade de férias e tudo mais. Então, vejo que aqui a gente está tentando definir como seriam essas regras, né? Então, verificar as necessidades de exemplos para melhorar. Então, é comum a gente abrir isso em vários exemplos. Dito isso, dito isso. Eu, particularmente, eu defino o meu requisito e descrevo, quando o requisito é mais complexo, descrevo exatamente o que eu estou pensando, cara, embaixo do requisito, né? Observação, exemplo, nesse cenário acontece dessa forma, tudo mais, para não ter problemas de interpretação, tá? Glossários aqui que pode ocorrer também são interessantes da gente descrevê-los, tá? Requisitos não funcionais, pessoal. Se eu gosto de comentar bastante sobre eles, porque muita gente encara eles como dispensáveis, porque eles são óbvios, né? E não é bem assim. O que ocorre? Quando você está trabalhando num produto interno, um produto da sua empresa, requisito funcional é quase que nada, de fato, porque você tem poucas restrições de requisitos não funcionais. Você, no máximo, tem os objetivos da sua empresa acabam sendo muito ligados. Vamos pensar o seguinte: quais são os requisitos não funcionais, né, de repente, de um Netflix? Ele tem que ser um sistema web, tem que permitir mobile, acesso mobile, tem, certo? Então, para se dividir em dois, né? Para sistemas mobiles, deve permitir fazer o download dos vídeos. E o que mais? Acabou, né? O sistema deve ser multilíngua, aí já é funcional. Então, vejam, são poucos requisitos, talvez. Não estou nem falando da linguagem, porque, como é um sistema interno, em teoria, eles podem trocar a linguagem quando quiserem, mas não dependem nada de ninguém. Então, quando a gente está falando de um produto final, né, um produto que a empresa trabalha, trabalhando, perdão, que ela comercializa, você tende a ter poucos requisitos não funcionais, que as pessoas nem especificam porque eles estão muito ligados aos objetivos da empresa. É o teu produto, é o produto chave que você está vendendo, então faz todo sentido, principalmente quando só tem um. Porém, quando a gente fala de contratos a serem desenvolvidos, órgãos públicos, outras empresas, qualquer situação desse tipo, você tem muitos requisitos não funcionais que precisam ser definidos e observados, e com bastante critérios. Por quê? Muitas vezes um requisito não funcional pode garantir o sucesso ou insucesso do seu projeto, tá? O que eu estou falando então? Bom, vocês imaginem que no seu contrato diz que você tem que desenvolver, você obrigatoriamente deve utilizar a linguagem Java para desenvolver o sistema a ser entregue. E o seu time prefere fazer em outra linguagem, prefere fazer em Go e sai fazendo. Se você entrega isso, né, o que vai acontecer? Uma quebra de contrato e você vai ser processado no mínimo e não vai ganhar nada. Ou se ganhou, vai ser processado para resgatar ainda. Então, vejam, é um problemão, né? É um problemão. É um problemão, às vezes, própria arquitetura. Própria arquitetura. Se você define arquiteturas que vai utilizar milhares de ferramentas em cloud e o seu contrato, né, o seu aquisição diz que ele é um premise, que ele vai ser instalado nos servidores do cliente, você ferrou, não tem o que fazer. Você pode quebrar totalmente as suas estratégias, tá? Então, requisitos não funcionais estão muito ligados aí a desempenho, arquitetura, segurança, usabilidade, né? Portabilidade, como eu falei, web, mobile, etc. Tá? Padrões e normas também. Participei de um projeto em que eu tinha normas para executar ou para criar tabelas de banco de dados, para trabalhar dentro do banco de dados.
entendeu? Então, vejam, é complicado você deixar para menor. Você tem que olhar com cuidado. Você tem que verificar se todos os seus itens fazem parte das suas entregas, como um todo. Vejam, os padrões de normas não é para requisitos, não é para licitação de requisitos. Quando eu falo de banco de dados, é para o desenvolvimento resolver. Eles têm colocado dessa forma. É lá para o nosso DBA resolver dessa forma. E a gente pode escrever os requisitos não funcionais, né? Algo muito similar aí o que aconteceu os anteriores, são regra de negócio e funcionais. A sigla é RNF para não funcionais, e aqui não tem módulo, tá, pessoal? É um sequencial direto. Por quê? Requisito não funcional ele tem essa característica que ele não é por módulo. Você não consegue separar ele. Ele é para o sistema como um todo. Porque ele é muito mais abrangente. Essa é a grande diferença. Ele é abrangente. Então a gente tem que atender o todo. Tá? Existe também o sistema deve permitir também, mas requisito funcional um pouco mais livre, tanto que algumas vezes ele vem embutido como um descritivo de normas. Um descritivo de normas, um caderninho de normas e padrões. É atender o caderninho de normas e padrões, e você não tem o que fazer. Você tem que atender. É do seu cliente, ele definiu, ele disse que somente vai entrar alguma coisa do projeto for por esse padrão, então você tem que resolver. Então, o sistema deve permitir que a base de dados tenha acesso restrito, né? Esse exemplozinho aqui, vejam, acesso restrito, né? Então, pô, o que a gente está querendo dizer? Né? O que significa isso? Né? Então, nós temos que trabalhar junto, né, um profissional de DBA, um profissional especialista de administração de bancos de dados, né? Então, tem que gerar uma autenticação diferente. A ideia aqui seria a gente poder definir quem pode acessar a base de dados, requisito, né, até mesmo pode não ser um requisito do sistema de software, né? Mas uma restrição da própria infraestrutura e tudo mais. Então, veja, ele acaba sendo um pouco mais ambíguo na história do requisito não funcional, porque ele está atendendo um todo. Né? É interessante a gente definir mesmo o requisito não funcional de forma clara também. Né? Então, cara, ele tem que ter uma restrição de acesso à base de dados por meio de login e senha. Somente DBA deverá ter acesso, sei lá, ao sistema de banco de dados. Aí, viagem pode ser em números, né? Mas são a arquitetura deve ser montada em microserviços para atender o meu cliente. Então, hoje participo de um projeto que é isso, eu tenho que montar a arquitetura em microserviços para poder atender o cliente. Então, veja, são requisitos funcionais que precisam ser atendidos, porque senão causa uma quebra de contrato direta, certo? E a partir daí, pessoal, a gente tem, uma vez que nós temos requisitos, a gente começa a trabalhar também nos casos de usos, certo? O que são casos de usos? Né? O que é essa coisa? Bom, galera, casos de uso, muita gente acha que é esse bonequinho, né, com bolotinha que é tudo ligado. Não, não é. O diagrama de caso de uso, ele é só um mapa bem alto nível de quais são as principais funcionalidades do meu sistema e como elas estão relacionadas. E quem são os atores que atuam em cada um deles. Então, ele é bem alto nível, certo? Então, um caso de uso não é essa bolota. Não é isso. Caso de uso, de fato, ele é uma funcionalidade que ele é dividido em seus N cenários para atender os requisitos, dado as pré-condições e resultar em pós-condições. É isso, caso de uso. Então, no detalhe, caso de uso, ele é texto puro. Ele não é bolota, ele não é diagrama. Diagrama é uma forma simplificada de enxergar os relacionamentos caso de uso, é só isso. Tá? Então, o caso de uso, né, descrever a forma que o próprio usuário vai interagir, né? O ator vai interagir com o sistema. Então, que pontos ele vai interagir, né? Como o sistema responde para ele, como ele responde para o sistema, e assim a gente vai trabalhando entre esses dois mundos. Tá? Então, interação é, de fato, como eles dois conversam. Né? E aí a gente define o total, o estado completo da funcionalidade. Ator e usuário são a mesma coisa, porém, um ator é o papel que o usuário vai interpretar naquele momento. Então, eu posso ter um papel de administrador do sistema, eu posso ter um papel de atendente, eu posso ter um papel de vendedor, eu posso ter um papel de caixa,
posso ter um papel de cozinheiro, posso ter um papel de motoboy, todos eles são usuários, mas veja, é o papel de quem irá executar determinada ação. E o papel se torna importante até para a gente poder entender se há alguma restrição de acesso, que muitas vezes é relacionado aos papéis. Tá? Então, as restrições de acesso são relacionadas aos papéis para que a gente possa definir melhor quem vai ser o quê. Tá? Atores e sistemas. Atores também podem ser sistemas. Também pode. Porque, vejam, um ator é um agente externo que está interagindo com o teu sistema básico, com o que você está construindo. Logo, se você tem outros sistemas que vão interagir com ele, é um ator. Tá? Então, também podemos ter sistemas, né, periféricos, que não fazem parte do escopo, mas nós vamos integrar, que podem ser atores. E os cenários, né? E aí que eu falei para vocês que é o passo importante. Cenários, pessoal, é justamente esse entendimento leigo que a gente tem. Né? Se eu falo uma cena, é algo que acontece, uma vez acontece em determinados passos, né? E é isso que a gente descreve, né? Dizer como que o usuário chega na tela, a tela responde para ele, é apresentada, o que o usuário escreve na tela, o que a tela critica, o que ele aciona, quais são as ações, o que são buscas e tudo mais. Então, é um fluxo de informação, um fluxo apenas de informação em que ele vai chegar a um final de sucesso. Isso é um cenário, tá? No caso, perdão, sucesso nem sempre. No caso que ele vai chegar a um fim. Cenário é isso. Um cenário principal, o fluxo principal, ou fluxo básico, é quando ele chega sempre ao sucesso, certo? Então, o cenário representa uma possibilidade. Né? No plural, ele vai apresentar todas as possibilidades que a tua funcionalidade precisa responder. E aí a gente pode classificá-las em 3. Cenário básico, cenário alternativo e cenário de exceção, certo? Alguns autores, eles colocam como apenas cenário básico e alternativo, mas uma grande parte coloca também o cenário de exceção. Cenário básico é aquele cenário que seria a maioria ou algo que eu gosto muito de trabalhar com a ideia, não nem sempre a maioria, né, das ações, mas aquilo que engloba o maior número de interações possíveis. E você vai chegar até o final. Por quê? Talvez, né, se a gente pensar numa tela onde é que nós possamos ter todas as operações, né, de consulta, inclusão, alteração, exclusão, as maiores ações que podem acontecer nessa tela seja de criação. Né? Então, eu vou criar um usuário, criar uma pessoa. Se eu for falar criar um cliente, né, incluir um cliente, acho que o maior índice de ação seria de incluir. Porém, quando eu falo em incluir esse maior número de ações, eu estou automaticamente colocando que esse é o cenário básico. Então, ele não engloba, por exemplo, uma pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar aquela que eu engloba mais. Se eu falo que um cenário básico é de alteração, e aí não o que vai executar, apesar de não vai ser o que vai ser mais executado, mas o cenário básico é aquilo que tem maior número de ações, porque primeiro ele tem que pesquisar para poder encontrar determinado registro para ele poder alterar. E alterar é muito parecido com incluir, né? Então, vejam, é algo que factível colocar dessa forma, assim eu tenho um cenário básico mais completo, e eu como posso definir os cenários alternativos, que seriam a exclusão e a deleção. Né? A inclusão e a exclusão, perdão. E então, os cenários alternativos, eles são ligados ao cenário básico, porém há desvios. Né? Então, seriam as ramificações. Alguma ação diferente foi tomada, que ele vai chegar a um final de sucesso para o negócio, sucesso sempre para o negócio, só que ele tomou um caminho diferente, por alguma opção. Certo? Então, no cenário básico, eu poderia dizer que o usuário acessa o menu de gestão de cliente. O sistema apresenta a tela de consulta da gestão de cliente com os campos nome, status, pesquisar e incluir. Cenário alternativo, o cenário básico, o usuário
consulta com o nome, consulta informando o nome do cliente, exibe o nome do cliente e assim vai. O cenário alternativo poderia, né? No mesmo ponto que exibiu a tela, o usuário clica no botão incluir, né? Ou aciona a inclusão. E aí ele cai no cenário alternativo e descreve. Já o cenário de exceção, um pouco diferente. Cenário de exceção, algumas pessoas confundem cenário de exceção como bug, erro. Na verdade, ele não é erro de sistema, hein? Né? Via de regra, a gente trabalha com a ideia que a gente não vai ter erro de sistema. Então, o cenário de exceção é qualquer ação que impossibilite a conclusão do sucesso. Então, pode ser uma crítica do sistema mesmo. Pode ser regras de negócio aqui que estão imperando. Então, vamos lá. Ele não coloca todos os dados obrigatórios, algum campo obrigatório da tela, ele não coloca na inclusão ou na alteração. Isso gera um cenário de exceção. Porque ele não vai concluir, ele vai criticar e mandar uma mensagem e dizer para ele assim, olha, preencha todos os campos. Certo? Então, ele pode ter um cenário de exceção, por exemplo, eu posso botar uma data de nascimento superior à data de hoje. É um cenário de exceção. Pô, ninguém nasce no futuro. Né? Ninguém tem uma data do futuro exata para nascer. Não, a data de nascimento é sempre passado, né? No máximo presente, mas nunca futuro. Então, não faz sentido. E aí eu tenho uma regra que vai me dar um insucesso. Cenário de exceção. Não foi validado o código verificador do cartão de crédito. É um cenário de exceção. Ele não vai chegar ao sucesso. Tá? Então, o sucesso, ele está muito atrelado justamente a esse ponto de o usuário conseguir chegar ao final do objetivo do caso de uso. Tá? Aí, escrevendo os cenários, a gente pode gerar prototipação e tudo mais. Voz ativa sempre, afirmativa, então não ter ambiguidade também, aqui entra um pouquinho. Tá? Eu gosto muito da ideia de prototipar, então eu gosto muito, né? Eu conversei com algumas pessoas um pouco mais da minha idade, vamos colocar assim, mas sem discutir, e aí eles colocaram, não, como é que você vai fazer um caso de uso sem, e como é que vai ser o protótipo sem um caso de uso? Eu faço o protótipo para depois escrever o caso de uso, porque fica mais fácil eu ver a tela. Né? Então, são formas de a gente escrever também que funcionam muito bem. Escrevendo cenários, né? O sistema irá fazer tal coisa, o autor irá fazer tal coisa, né? Tipo, o sistema irá apresentar uma tela solicitando o código do livro, o funcionário informa o código do livro e confirma. Então, veja, a gente deve entrar nesse detalhe, né? De como irá acontecer. Omitir detalhes muito específicos da tela, porque se você mudar a tela, você tem que mudar o caso de uso, isso não é interessante. Então, você diz a funcionalidade ou a ação que deve ser tomada, mas não o botão, né? Vai apresentar tais campos. Cara, isso não é muito interessante você dizer, porque se mudar os campos, você tem que acrescentar e a manutenção não é interessante. Tá? Então, escrevendo cenários, a gente deve, né, evitar qualquer português filtrado, se acontecer, então, não sei o quê, não, é sempre voz ativa e tudo mais, e criando ações específicas, tá? Lembrando, é uma ação para o usuário final isso aqui, tá? É para entender como está acontecendo, então não é muito interessante a gente colocar, mesmo que o usuário final entenda fórmulas, não é muito interessante colocar ao nível de fórmulas ou regras do tipo. Isso é uma especificação mais para o time, para eles entenderem como será feito, tá? No nome do caso de uso, é comum aí a gente colocar, né, verbos no infinitivo, justamente para dar a ideia de mais, e aí ter o objetivo dele. Seguindo o mesmo padrão que a gente vê executando, né? Então, a sigla, o C, nunca em português, pessoal, isso não fica legal, tá? O módulo, o submódulo, se existia um sequencial do próprio caso de uso. E aí a gente tem a descritiva do mesmo. Importante dizer que casos de uso possuem objetivos, então eles devem ser descritos também na descrição, alguma observação e tal, para que ele serve, tá? Assim, a gente consegue ter uma melhor clareza e do leigo onde é que ele quer chegar com aquilo, tá? E dentro dele os cenários, dentro dos cenários os passos que vão estender. Porém, casos de uso são relacionados, né, um com o outro. Ora, para você fazer um cadastro cliente, você tem que se logar, tem que ser autenticado e tudo mais. Então, para isso, para a gente não criar uma série de regras e os casos de uso ficarem muito grandes,
existe um negocinho que é a pré-condição que eu, né, dei um spoiler ali no passado. Então, pré-condição é toda a situação que deve existir antes do caso de uso começar. Seriam as chamadas também premissas para aquele caso de usos acontecerem. Em outras palavras, cara, para você criar um cliente ou cadastrar um cliente, você tem que estar logado no sistema e ter acesso a ele. Ponto. Então, estou entendendo, né, uma premissa, uma pré-condição é o usuário estar autenticado e com as devidas permissões. Sei lá, num caso de uso para exibir produtos na Americanas, por exemplo, num site Americanas. Então, vai listar todos os produtos por categoria, né? Uma pré-condição é que o produto está cadastrado, já existam produtos cadastrados, para que eu não tenha que tratar isso dentro do caso de uso. Tá? Então, são essas ações que a gente vai adotar para determinar e para simplificar um pouco mais o caso de uso. Claro, a gente não pode botar pré-condições que estejam dentro do seu próprio objetivo daquele caso de uso, né? Ora, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Então, eu posso dizer todo que se refere a antes dele, ou de casos de uso anteriores, mas não com relação àquele mesmo. Então, as pré-condições, né, que deve acontecer antes de fazermos, né, o que precisa garantir que tal funcionalidade exista e se existe algum pré-processamento anterior. Tá? Então, alguns exemplos, né, os documentos fiscais do ano foram gerados, né, pré-condição para a gente gerar imposto de renda, né, o cadastrar o imposto de renda, está aberto os lotes para enviar. Antes disso, você não faz. Né? Sei lá, para você fazer uma importação de arquivos de baixa bancária, o arquivo deve existir. Né? Então, são ações que a gente pode adotar aí como pré-condições. Tá? Evite colocar pré-condições ainda para execução de outro, né? Evitar a representação do fluxo de navegação de um sistema e tudo mais. Então, no caso aqui, né, uma pré-condição, né, de processamento de um determinado cálculo em que todos os parâmetros necessários tenham sido previamente cadastrados. Não, cara, isso aí está muito no detalhe, você está descrevendo quase um caso de uso inteiro, certo? Analisar, o que é interessante, né? Análise não é garantida, né? Necessariamente a execução de algum processo, né? Durante o cadastro é possível deixar algum parâmetro em branco, alguma coisa do tipo. Se por acaso você verificar que essas pré-condições estão interferindo, se você pode acontecer, né, de uma determinada pré-condição, ela tem uma ambiguidade, você seja mais afirmativo, né? A pré-condição tem que ser esta. Então, se por acaso acontecer um pré-processamento e determinada ação acontecer, pô, isso aqui não é uma pré-condição. Então, é algo ativo, uma interface ativa de pré-condição de fato. Tá? Não utilizar nas pré-condições atores, né, nem ações, principalmente funcionalidade de tela, pode esquecer. Isso nem pensar. Tá? Outro elemento que é similar à pré-condição são as pós-condições. As pós-condições é o artefato de sucesso. Como será o estado daquilo que você fez? Por exemplo, numa funcionalidade de cadastrar cliente, pós-condição é o fluxo cliente está cadastrado, o cliente está disponível para uso, né, ou para compra, né? Então, o pedido foi confirmado, né? Os dados do cliente foram enviados para o financeiro e aprovação de crédito, né? Então, a confirmação pós-condições, então, é sempre a situação que você vai ter de sucesso posterior. Muitas vezes, é interessante você ligar após condição, né, após situação, após o seu caso de uso anterior, com um prédio próximo. Aí você fica mais claro, porque é o estado de sucesso que aconteceu. Tá? É um cliente cadastrado, é um pedido realizado, é a compra, é um pagamento aprovado, certo? Então, isso nos define e garante que essa estratégia de pré-pós-condições estão legais, estão funcionando e você consegue ter as relações entre eles de uma forma clara. Tá bom, moçada? Por hoje é isso, certo? Eu tenho certeza, gente, certeza que muitas dúvidas giram em torno disso, tá? A próxima aula
aí na live, né, a gente discute um pouco mais sobre caso de uso, né, pré, pós, condições, regras de negócio, requisitos, também discute um pouquinho mais sobre isso. É importante essa fase, mesmo aqueles que não vão seguir carreira de análise de requisitos, né, vão para outras, é importante o entendimento de como elas funcionam, sabe. Eu não preciso ser o especialista no assunto, mas eu entender como ele funciona, entender a mecânica por trás, entender o que é feito. Por quê? Desenvolvimento de software é um trabalho em conjunto, não é responsabilidade de um. Há em alguns momentos, alguns papéis, algumas profissionais se tornam protagonista, mas não existe, tá, no desenvolvimento de software, um protagonista o tempo todo. É um time, é um time, certo? Tenham isso em mente, pessoal. Não importa a carreira ou o que vocês queiram fazer. Todos do time são importantes, tá? Enquanto vocês tiverem isso em mente, vocês vão ter times homogêneos, coesos, engajados, que vão entregar sim valor, resultado e, cara, vocês vão ter um trabalho feliz, tá? Muito bom a gente trabalhar feliz com um time que ajuda, que pega junto, que tá a fim de resolver o problema de fato. Tá bom, galera? Gente, ficamos por aqui hoje, tá? Bom feriado para vocês e na próxima aula a gente discute um pouquinho mais, vamos sanar todas as dúvidas aí que porventura você tiver, também tem aí, né, o Fale com o Mediador, que vocês tiverem, qualquer coisa, pessoal, que vocês colocarem, né, o professor Rafael, ele depois ele passa aí com a equipe toda, ele passa aí para mim, para a gente abordar na própria aula, reforçar bastante, tá, e aí que todas, importante é que vocês estejam claros daquilo que é feito, né, e a partir daí você poder continuar os seus estudos, se tornar um grande analista e especialista, e que no futuro a gente troque de papéis, né, e vocês estejam dando uma capacitação, uma aula para mim, quem sabe. Tá bom? Abraço, moçada. Até mais.